Olá, pessoal. Aqui é Débora Mestica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana para essa semana que vai do dia 22 ao dia 28 de julho de 2024. Quais são os principais aspectos, as principais energias para essa semana que a gente tem pela frente? Bom, gente, é importante lembrar que domingo, dia 21, a gente teve nada mais, nada menos do que a segunda lua cheia no signo de Capricórnio. Então, a gente já inicia a semana no ápice, no auge dessa lua cheia capricorniana. Só que é uma lua cheia no grau 29, uma lua que traz muita cobrança, pede muito amadurecimento, comprometimento, seriedade e traz, obviamente, algumas cobranças. Eu, inclusive, fiz o vídeo para vocês. Para quem não assistiu, eu vou deixar aí no card de informação, onde eu explico direitinho essa fase cheia. Lembrando que a fase cheia, ela dura 15 dias e não 7 dias. No final dessa semana, a gente vai ter a lua minguante acontecendo no signo de Touro. Só que essa lua minguante, que vai fechar esse ciclo da lunação de Câncer, essa fase minguante, ela vai se somar a essa fase cheia, tá? É como se a fase minguante e a fase crescente fossem complementos para todo o trabalho lunar. E o que a gente tem para essa semana? A gente tem vários eventos importantes acontecendo nessa semana de lua cheia. Primeiro que a gente vai ter o Sol entrando no signo de Leão, entrando no seu domicílio, expressando a sua máxima potência. Só que o Sol entrando aqui, ele já faz de cara uma oposição ali para Plutão em Aquário retrógrado. Então tá aqui, olha, na terça-feira, na virada de segunda para terça, às 2h37, a gente vai ter essa oposição. Além disso, a gente ainda vai ter Mercúrio também entrando no signo de Virgem. Lembrando que Mercúrio no signo de Virgem é seu domicílio, mas é um domicílio noturno, é um domicílio mais internalizado, e já vou explicar isso para vocês. E a gente ainda vai ter na sexta-feira, no dia 26, Quirón começando o seu movimento retrógrado. Ou seja, vocês sabem que esse ano a gente está trabalhando muitas questões das nossas feridas, das nossas dores, dos nossos incômodos, de questões do passado. Todo ano ele retrograda e todo ano a gente tem que rever esses assuntos. Quirón vai retrogradar até 29 de dezembro de 2024. Ou seja, até o final do ano a gente vai estar revisando os assuntos de Quirón. Lembrando que a gente teve um eclipse solar acontecendo junto com Quirón, que eu até chamei um eclipse de Quirón, que eu vou deixar aí no card de informações para quem não assistiu ou para quem já esqueceu aqueles temas que vão ser retocados, vão ser revistos agora que Quirón vai começar a retrogradar. Então tá aí no card de informações. E além disso, ali no sábado, no dia 27, a gente vai ter a fase minguante acontecendo no signo de Touro. E a gente vai ter a Lua transitando de Aquário até Touro essa semana. Bom, não é uma semana tão fácil, porque a gente vai ter alguns aspectos importantes, a gente vai ter a sua posição de Sol e Plutão, ao mesmo tempo que a gente vai ter um trígono acontecendo com Marte e Plutão. Plutão vai estar muito ativo essa semana, mais uma vez ativo, a gente já teve uma lua cheia conjunta a Plutão, mas o Sol vai estrear no signo de Leão. E o Sol entrando no seu domicílio, ele traz um foco, uma luz para as questões do eu. Mas o que é o eu aqui? O signo de Leão, ele pede a descoberta, a retirada das camadas da cebola, para que você encontre esse eu verdadeiro e você aprenda a lidar com o seu ego. O ego são as camadas de cebola. A cebola está aqui, é o pontinho, mas ao redor desse pontinho tem várias camadas. Para que a gente chegue nessa essência, a gente precisa, ao longo da vida, ao longo do tempo de Saturno, aprendendo as lições, amadurecendo com a energia capricorniana e saturnina, a gente vai tirando as camadas até chegar nessa essência. Então aqui a gente vai falar muito do nosso brilho pessoal. É uma temporada em que a gente precisa olhar muito para dentro, olhar para a nossa criança interior, resgatar a nossa alegria de viver, o nosso poder pessoal, compreender o palco da nossa vida, os personagens que estão ali. Só que essa estreia de Sol no signo de Leão vai iniciar com uma oposição a Plutão, gente. E Plutão retrógrado, com Marte ali também fazendo trígono para Plutão em Aquário, mas aqui Marte no signo de Gêmeos, tendo um Plutão oposto ao Sol, para a gente é como se o Sol iluminasse, mas trouxesse todas as nossas sombras. É como se ele levasse luz e essa luz ilumina as sombras que precisam vir para a superfície, que precisam vir para a consciência. E quando a gente tem uma oposição, é um espelho
também. Ou seja, o social, o coletivo, os grupos vão espelhar aquilo que a gente não está enxergando dentro da gente. A gente vai trabalhar muitos assuntos de Leão e Aquário, porque Plutão vai retrogradar para Capricórnio, mas vai voltar em definitivo no final do ano, em novembro, 19 de novembro, para Aquário. E aí, Plutão vai começar a fazer oposições e oposições para tudo aquilo que a gente tem no signo de Leão, tanto no nosso mapa natal, e também através de todos os planetas que transitarem por aqui. E o que é Leão, gente? Leão fala muito da visibilidade, da fama, do brilho, do estar em destaque, no holofote, principalmente para aquelas pessoas que estão conectadas aos seus dons, às suas habilidades, aos seus talentos. Essas pessoas costumam brilhar naturalmente. Só que é interessante eu mostrar uma coisa para vocês. Aquário, ele está espelhando aqui essa energia leonina com Plutão lá. Isso pode simbolizar crises, crise social, crise de identidade, uma crise que talvez a gente seja meio obrigado a olhar para quem a gente verdadeiramente é, aquilo que está nos faltando, aquilo que está drenando e tirando a nossa alegria, o nosso bem-estar, o que é que está nos incomodando. E muitas vezes é lá fora, é o público, é a nossa plateia, é a própria rede social, que às vezes pode apontar alguma coisa, você pode expor alguma coisa sua própria e de repente no coletivo, nos grupos, nas redes sociais, você receber um bombardeio de informações que podem mexer com a sua essência, mexer justamente trazendo aquele chamado para que você enxergue quem você verdadeiramente é, para que você deixe que a sua luz brilhe naturalmente. A luz de Leão, a luz do sol, do nosso sol dentro do nosso mapa, ela precisa se expressar naturalmente, sem esforço, sem dificuldade. Quando tem muito esforço, quando tem muita dificuldade, é porque a gente não está alinhado. Quando a gente se esforça muito para poder ter o reconhecimento do coletivo, é porque tem alguma coisa errada. Porque quando a gente brilha, quando a gente está realmente conectado com a nossa centelha divina, essa luz, ela brilha abertamente, livremente, sem nenhum esforço. E muitas vezes a gente não foca nesse brilho, a gente não foca nesse holofote, a gente não quer se destacar. A gente só quer fazer aquilo que a gente gosta, a gente só quer estar conectado com aquilo que nos faz bem, que deixa a gente feliz, que preenche algo dentro da gente. Como eu sempre falo aqui no canal, o signo de Leão tem relação com a nossa criança interior. E quando eu volto lá para aquela criança interior, eu procuro relembrar essa criança. Porque quando a gente é criança, a gente busca de alguma forma se conectar e fazer aquilo que a gente gosta. Mesmo quando a gente não está num parquinho, com os nossos brinquedos, de repente você foi acompanhando seus pais numa festa de adultos e você ali criança encontrava um meio de brincar com algo que te entretesse, que fizesse você esquecer daquele ambiente adulto, que você entrasse no seu mundo e se divertisse de alguma forma. Quantas vezes a gente não vê crianças em ambientes, por exemplo, maduros, de adultos, e aquela criança acha um objeto em cima de uma mesa e transforma num carrinho, transforma uma almofadinha em uma boneca, e a criança fica ali entretida, curtindo, aproveitando aquele momento. Por quê? Porque a nossa criança interior, ela está sempre buscando essa conexão com a essência dela. E quando a gente abafa essa criança interior, quando a gente cala essa criança, ou quando a gente imobiliza essa criança interior, aí ela entristece, aí é Quiron, ela entristece, ela adoece, ela se fere, ela se dói, ela se frustra e por aí vai. E isso tudo acaba refletindo na nossa vida, na nossa história. E quando essa criança ela não está sendo muito bem expressada por nós, o que a gente faz quando adulto? A gente faz de tudo para ter a aceitação lá de cima. Porque lembrando, aqui é o palco e aqui é a plateia. Aquário é a plateia. Então essa plateia está olhando a gente, está observando a gente. Só que essa plateia, ela é crítica, ela é cri-cri pra caramba. Ela é exigente. O coletivo muitas vezes exige da gente demais. Aí é a parte saturnina de Aquário. A regência de Saturno em Aquário é justamente essa regência rígida que provoca, que puxa a gente até o nosso limite para ver se a gente aguenta o tranco. Aqui a gente tem aqueles que cobram mesmo, que exigem pra caramba, que dizem é assim que você tem que ser para você caber nesse universo, para você ser aceito pela sociedade, para você ser aceito por esse grupo. Você precisa estar qualificado a tal ponto para você estar aqui. E aí a gente vai se moldando e vai colocando
capinhas, camadas de cebola ao nosso redor, porque a gente está escondendo a nossa essência. E aí o que acontece com esse sol? Esse sol não brilha. O brilho desse sol fica ofuscado por tantas camadas que a gente coloca ali. E como eu falei antes, o nó do sul e o nó do norte, eles estão apontando para a humanidade justamente o parar de se moldar para caber no mundo dos outros e encontrar realmente a sua verdadeira identidade, a sua autonomia diante da sua vida. Agora imagina, o nó do norte em Áries e o sol no signo de Leão, com um Marte, o dispositor do nó do norte, já no signo de Gêmeos, no elemento ar. O Marte no signo de Gêmeos, ele dá para a gente vários caminhos a seguir. E é aqui que começa a mutabilidade, as mudanças que podem começar a acontecer. E daí a gente tem o nosso arcano da semana, que saiu aí o 6 de espadas. E o que é o 6 de espadas, gente? O 6 de espadas, ele representa uma transição. Essa transição aqui, olha, essa pessoa, ela entrou nesse barco, aqui tem um barqueiro e ele está pronto para te levar para algum lugar, para alguma mudança na sua vida. Só que essa transição, ela pode ser tanto emocional como uma transição material, física, mas também espiritual. Ou seja, esse arcano ele está indicando algumas mudanças vão acontecer. Nós estamos prontos para algumas mudanças e está tudo pronto. Nós temos o barco ali à nossa disposição, nós temos o barqueiro à nossa disposição, nós temos ali a lamparina à nossa disposição para poder iluminar o caminho, nós temos todos os auxílios que precisamos para poder fazer o quê? Mudar as direções da nossa vida. E que direções são essas? É Marte conversando em trígono com Plutão, e é Sol conversando em oposição a Plutão, ou seja, é o Sol olhando para aquilo que precisa ser transformado. Então aquilo que precisa ser transformado vai ficar completamente iluminado pelo Sol, que é Plutão, e aí vai ficar evidente para a gente. Quando a gente compreende, entende essas mudanças, que é Mercúrio entrando no seu domicílio, aí a gente internaliza, a gente olha para dentro e a gente passa a se auto-analisar, a se auto-avaliar, a se auto-lapidar, a se auto-transformar. E aí um Marte aqui, Plutão, simplesmente estão dando essa direção de mudanças, colocar fim a um caminho e início a outro. E a um caminho só? Não, esse caminho aqui pode ser só uma ponte. Você pode chegar aqui e atravessar, e daqui você pode ir por esse caminho, e daqui você pode sair e voltar e ir para um outro caminho. E assim vai, sabe? Você vai transitando e vai mudando as suas rotas, e vai fazendo outros trajetos. Aqui, de repente, você pode fazer duas coisas em paralelo para poder encontrar um ponto X aqui e daqui partir para algo diferente. E assim vai. Isso também é Marte no signo de Gêmeos. São mudanças de direção, mudanças de rota. E ao agir, ao tomar atitude, ao entrar neste barquinho e ir, sabe? É ter a coragem. A coragem está aqui, olha, em você entrar aqui e falar para o barqueiro: pode zarpar, pode soltar as cordas, pode puxar a âncora e deixar esse barco ir na direção que ele tem que ir. E aqui é muito, eu vou deixar o destino me levar. Eu sei que eu preciso ir. Talvez você não saiba ao certo qual a direção ir, aonde você tem que ir, mas você sente que você precisa se movimentar. E essa semana está pedindo isso, está pedindo esse movimento. Um movimento em que algo velho, antigo, algum padrão anterior precisa ser libertado, é você se libertar de padrões antigos e começar uma jornada diferente, mas uma jornada de quê? De autoconhecimento, de volta a si, para você se centrar em si. Você vê o quanto que essa mulher aqui, ela está focada nela, não tem nada à frente dela, ela só pensa nela, no que está para vir para ela, no que ela quer melhorar para ela, o que ela quer transformar. Então ela está abandonando velhos caminhos, ela está abandonando velhos sentimentos. E lembrando, nós estamos na lunação de Câncer. Vocês entendem que nós estamos trabalhando com a Lua, tocando todos os signos e todos os planetas, mas essa lunação está mexendo com as nossas raízes, com as nossas águas interiores, e aqui a gente já teve a colheita no signo de Capricórnio, a gente já colheu os frutos aqui, a gente já concluiu esse caminho, a gente já entendeu o que a gente colheu, a gente sentiu o gostinho, ou doce ou amargo, e agora é hora de ajustar as coisas, de mudar, de passar por um processo fênix, deixar morrer para renascer. E a gente tem o morrer para renascer aqui, e a gente tem
o morrer e o renascer aqui, olha, mudando rotas, mudando direções. E aí a gente tem Mercúrio estreando em Virgem, o seu domicílio noturno, para que a gente faça essa lapidação interna do nosso interior. Essa lapidação de Mercúrio em Virgem é justamente a gente pegar as várias camadas de cebola que estão aqui e esse Mercúrio vai eliminando cada uma dessas camadas até que ele chegue aqui. Nós estamos com auxílio para alcançar esse ponto, essa centelha, essa luz. E essa semana está introduzindo isso para a gente. Mas é importante fazer as mudanças. É importante ter coragem de entrar no barquinho da transição, passar por essa transição. E lembrando que a fase de lua cheia está evidenciando tudo para a gente. Então a gente está com toda semana até o sábado ali, a gente está com essa fase cheia, revelando, mostrando, trazendo a luz. E a gente vai ter, tanto na segunda quanto na terça, no início dessa semana, a gente vai ter tanto o Sol quanto o Marte tocando Plutão. E aqui é onde a Lua ainda está no seu ápice, ela está muito iluminada no céu. As coisas estão se revelando, se mostrando. Lembra que eu falei no vídeo anterior da ponta do iceberg aqui? Aqui a gente está enxergando só essa pontinha. Essa é uma semana que a gente vai continuar mergulhando para poder enxergar as nossas profundezas. Só que agora, o que a gente precisa fazer com essas profundezas? Transmutar, transformar, tomar atitudes para que a gente comece a trabalhar as mudanças que precisam acontecer. Para quê? Para que a gente tenha lá no dia 4 de agosto a nossa lunação leonina, que é onde a gente tem a Lua junto com o Sol, mas quem está domiciliado agora é o Sol. A Lua vai trabalhar para esse Sol poderosíssimo, domiciliado, lindo e maravilhoso aí. Mas o que o Sol em Leão pede para a gente? Entenda o que te faz feliz, busque a sua felicidade, a alegria na sua vida, sua vontade de viver, a paixão que você tem por essa vida, pelas pessoas, pelo seu trabalho. Aproveite, se divirta. Porque Mercúrio entrando no signo de Virgem tem um porém aí. Por quê? Porque Mercúrio ele vai trazer para uma evidência, porque Mercúrio fica domiciliado em Virgem, justamente aquilo que não está trazendo felicidade. Eu costumo dizer que o signo de Leão ele é maravilhoso porque ele expressa uma luz genuína. Ela expressa a nossa autenticidade, os nossos talentos, os nossos dons. E quando a gente descobre esses talentos e dons, quando a gente leva aqui, olha, para Virgem, vamos colocar aqui o Virgem como um signo que representa o estagiário. E é aquele que transforma o seu trabalho numa coisa diária, cotidiana, coisa de todo santo dia. Quando a gente está trabalhando naquilo que a gente não gosta, naquilo que não tem nada a ver com a gente, o que acontece aqui? Aqui a gente adoece, aqui a gente enfraquece, a gente se cansa, fica exausto, se cobra demais. E aí os outros começam a criticar tudo que você faz, nada tá bom, porque você tá infeliz, porque você não tá satisfeito com o seu trabalho, você está insatisfeito com a sua rotina. Aí isso aqui vai ficando um peso, um fardo, um fardo, um fardo, quando a gente não tá aqui, olha, expressando essa energia leonina, quando a gente não tá se divertindo aqui, aí isso aqui adoece. Quando a gente está se divertindo aqui, isso aqui, olha, é um deleite. Virgem super auxilia Leão, porque a gente consegue transformar o nosso dia a dia em um grande prazer. É sempre um prazer. E quando a gente está conectado com a nossa própria essência, o que a gente mais quer é colocar ela em prática todo santo dia. A gente quer se conectar com aquilo, a gente quer aprimorar aquilo, a gente quer aperfeiçoar aquelas habilidades, mostrar mais e mais e mais e mais. Aí a gente faz tudo isso com muita alegria aqui, com muita disposição. Então, para que a gente entenda a importância dessa energia leonina, e o Sol vai brilhar em cima disso, esse é o momento para que a gente escute Mercúrio em Virgem e veja como é que está a sua saúde, como é que está a sua rotina, como é que estão os seus hábitos. Você está cansado, exausto? Você está se cobrando muito? As pessoas estão te cobrando muito? Você está insatisfeito ou insatisfeita? Se isso está acontecendo, Mercúrio, que é o planeta mental, vai trazer isso para sua consciência para que você entenda que camadas são essas que estão encobrindo aí o seu sol, a sua centelha divina, para que ela brilhe, para que você vá tirando, olha, camada por camada aqui. E Mercúrio vai ajudar nisso. Então a gente vai lá e ó,
Só que para isso acontecer, a gente precisa fazer alguma coisa. É importante agir, tomar decisões, mudar direções. Algo precisa ser feito, entende? Então é isso. Essa é a energia mais ou menos da semana que a gente tem aí, mas agora eu vou olhar dia a dia aqui com vocês para não me prolongar muito. E ultimamente eu ando falando tanto, né, gente? Mas vamos lá. Bom, lembrando que a Lua inicia a semana aí no signo de Aquário. Então, na segunda-feira, ainda na virada de domingo para segunda, a gente vai ter o Sol fazendo uma conversa lindíssima com Netuno. Lembrando que o Sol ele vai estar aqui, olha, no signo de Câncer, no finalzinho do signo de Câncer, conversando ali com Netuno. E logo em seguida, olha, 00:47, Marte conversa com Plutão. Então, essa virada de domingo para segunda é como se o céu estivesse nos dando oportunidade para fazer essa conexão com a nossa essência, com os nossos sentimentos, com a nossa espiritualidade, com o sentido da vida, com o sentido de alma, de espírito, com frequências, com energias, com sonhos. Ou seja, você fazer essa busca interior, mas uma busca muito espiritual, muito voltado para aquilo que vai para além da matéria, para além do mundo físico, para além dos bens materiais. Esses aqui são valores muito elevados. A gente está tendo a oportunidade de entender que valores são esses. E aí a gente tem Marte, ao mesmo tempo, conversando com Plutão. E esses dois conversando é uma conversa muito interessante para aquilo que a gente pode colocar uma barreira, colocar um fim, romper de fato, sabe? Se você sentiu alguma coisa que você não quer sintonizar naquela frequência mais, se você quiser sintonizar em uma outra frequência, sair dessa aqui nessa virada de domingo para segunda é quando talvez a gente consiga entrar em uma sintonia daquilo que a gente quer, romper com aquilo que a gente quer iniciar. Então a gente vai começar a sentir, a partir daqui, no início da semana, com a lua cheia, mas a gente já vai começar a sentir os fins que a gente precisa colocar, os cortes que a gente precisa fazer, as mudanças de direções, ou seja, é aqui que a gente vai começar a criar coragem para entrar neste barquinho aqui e falar para esse barqueiro, segue em frente. Só que, como vocês podem ver essa imagem, vocês sentem que essa mulher aqui, ela está centrada nela, mas não nas ambições, mas naquilo que preenche ela na alma. Olhem bem para essa imagem. Vocês percebem que ela está senhora de si, mas senhora de si como em um transe ali. Eu preciso me conectar com a minha essência. E é isso que essa segunda-feira aqui, nessa virada de domingo para segunda, está pedindo. E aí, com essa energia, o Sol vai lá e pum, estreia em Leão, às 4:44. E é aí que a gente tem o primeiro aspecto da Lua, conversando aqui, olha, lindamente em trígono com Júpiter. Então o Sol entra em Leão e a Lua conversa no elemento ar com um outro elemento ar. Só que lembrando, Aquário são ideias fixas e Gêmeos são ideias mutáveis. Então é a Lua conversando com aquele que viaja, que rompe as fronteiras, que se aventura. Júpiter rege Sagitário, rege Peixes, ele abre os horizontes, só que ele está numa energia mutável, a energia de Gêmeos, que é o mesmo lugar onde está Marte, e a Lua aqui está recebendo essa influência de Júpiter, falando, olha, você pode ter as suas ideologias, as suas ideias, ou erguer as suas bandeiras, mas como que você pode se sentir melhor fazendo aquilo que você sente que é verdadeiro para você? Eu estou abrindo os caminhos. E é mais uma vez essa energia aqui. Isso com o Sol já em Leão. Ou seja, a estreia nesse signo que fala do eu, que fala da nossa essência, do nosso poder individual, da direção e do comando da nossa própria vida, ele estreia com um leque todo aberto de probabilidades. E talvez você muito conectado com a sua essência, com o que a sua alma e o seu espírito realmente estão precisando. E é assim que a gente estreia essa segunda-feira. Aí a Lua, ali às 6h, faz uma oposição a Vênus, em Leão. Aqui estão os caprichos do ego. E aqui pode ser, com todos os aspectos que a gente está vendo, inclusive a Lua conversando aqui com Júpiter, isso aqui pode ser justamente o desapegar desses caprichos do ego. É começar a tirar as camadas de cebola que estão ali, incomodando a gente. Então isso aqui já é um início, sabe? Vamos tirar. E como a gente ainda tem o Sol ali conversando com Netuno, a gente está buscando olhar para valores mais elevados. Valores que têm conexão com a alma e não com o ego, entende? Não com essas camadas aqui. Então talvez a gente sinta uma facilidade de, tirar.
Ou a gente pode resistir, essa oposição pode ser de resistência e a gente não querer abandonar essa camada ali. Falar, não, vou ficar aqui, eu estou apegado a isso aqui, né? Um eixo fixo aqui. E aí cabe a nós. Mas aí a Lua vai conversar também com o Quirón aqui, nessa segunda-feira. E aí esse Quirón, ele está indicando, olha, você já sentiu que esse lugar que você está aí, que essa camada que você está super apegado aqui de Vênus, isso não está trazendo para você boas lembranças? Isso está ferindo você de alguma forma? Isso está te incomodando? Você não está tendo uma boa resposta aí do coletivo, do social, das redes que te conectam? Por que você vai continuar apegado a essa ferida? Então aqui a gente tem esse apoio de Quirón, mostrando pra gente, coloca fim nessa situação, entende? Aí a gente vai para o dia 23, terça-feira, aonde a gente tem então a poderosíssima oposição de Sol e Plutão. E aí essa oposição, gente, ela é bem delicada, mas essa oposição no âmbito coletivo, isso aqui pode trazer muitas questões, muitos problemas. Embate, briga de poderes, conflitos com Marte ali, olha, conversando com Plutão. Lembrando que Plutão e Marte são regentes de Escorpião. E Marte está conversando com Plutão. Essa via aberta de Marte com Plutão e Plutão fazendo oposição ao Sol, coletivamente, isso pode indicar momentos muito explosivos, pode continuar indicando surpresas, porque o dispositor de Plutão é o próprio Urano. Urano rege Aquário. E aonde que está Urano? Lá junto com a estrela fixa Algol. Então a gente ainda pode ter uma semana com muita turbulência, mas com muita briga de poder. E as redes sociais, mídias, também com Marte aqui no signo de Gêmeos, os canais de comunicação podem se tornar uma arma para esses grandes poderosos. Então é importante ficar atento a essa batalha de titãs aí. Mas como eu falei, no sentido pessoal, essa oposição é também uma oportunidade de você entender o seu poder próprio, de você parar de se colocar em sociedade ou acima demais ou abaixo demais. É você olhar para o seu brilho interior, é você olhar para dentro, para os seus talentos, para as suas habilidades, é você entender realmente quem você é e colocar fins para aquilo que você está enxergando, que te oprime, que te deprime, que te maltrata, principalmente se você estiver passando por momentos de chantagens, de abusos. Esses assuntos, eles estão em evidência. E é aí que você tem que olhar para si, para o seu poder individual, para o seu poder pessoal e decidir mudar as coisas. Então, tá pesado? Entra no barquinho ali, olha, e muda as direções. Encontre soluções. Existem saídas para os conflitos e para as crises. A gente só precisa ter coragem de mudar algumas coisas, mudar rumos. E essa semana está favorável para isso. Tá? E aqui pode ser justamente onde isso tudo fica evidenciado, porque a terça-feira, gente, não tá fácil não. Aí a gente tem essa oposição de Sol e Plutão, mas a gente tem a Lua fazendo quadratura a Urano. E não bastando isso, a Lua ainda vai fazer oposição a Mercúrio. E não bastando isso, a Lua vai fazer também quadratura a Marte, assim que ela entrar no signo de Peixes. Então vocês veem uma terça-feira muito tensa, que pode trazer conflitos entre poderosos, discussão com Mercúrio, notícias surpreendentes também, o mercado financeiro pode ficar frenético aqui também. Esse dia pode ser um dia de muitos acidentes, muito bate-boca, escândalos, inclusive midiáticos, revelações de assuntos inesperados, revelações de assuntos que estavam ocultos, de uso indevido de poder, das redes sociais, fake news. É um dia assim. E isso pode reverberar nas nossas vidas também, no seu trabalho, nas suas tarefas aí do seu dia, da sua terça-feira. Fique atento àquilo que está sendo revelado, às suas informações. Se você for ameaçado ou ameaçada, por exemplo, se alguém tem alguma informação sua, alguma imagem íntima sua, qualquer coisa nesse sentido, procure trabalhar essa lua cheia capricorniana. Equilíbrio e inteligência emocional para lidar com algum tipo de surpresa, com alguma situação que você talvez não estava esperando. Mas também evite, esse aqui é um dia para a gente evitar mesmo entrar em conflito com pessoas, discussões,
embates, brigar no trânsito, gente, não briguem no trânsito, Mercúrio aí fazendo oposição à Lua. Se você está fazendo alguma compra, se você está assinando algum documento, preste atenção também, porque Mercúrio já está na zona de sombra, ele vai retrogradar no dia 5. Se alguma situação do passado da alunação de Câncer voltar, procure não confrontar essa situação, procure entender. Por mais que você seja surpreendido ou surpreendida, procure se acalmar ali para ter discernimento e sabedoria ao lidar com a situação. Ou seja, é esse dia para a gente tomar cuidado, tá? Aí no dia 24, quarta-feira, a gente tem a Lua aqui no signo de Câncer fazendo quadratura a Júpiter e conjunção ao Saturno. Imagina uma quadratura a Júpiter que tudo amplia e uma conjunção com Saturno. É claro que essa energia não está fácil. Não é uma conjunção fácil. A gente não vai ter uma lua em peixes tranquila essa semana. Só lá no iniciozinho da semana, de domingo para segunda. Já aqui o bicho está pegando. Então essa quarta-feira é importante a gente prestar atenção a fake news, mentiras, enganos, falsidade, promessas com muitas vantagens. Desconfie daquilo que está muito barato, daquilo que está muito fácil, ou daqueles que falam muito, que procuram evidenciar as suas qualidades ao máximo. Desconfie das pessoas. É uma quarta-feira para a gente desconfiar das pessoas. E a Lua, junto com Saturno, pode ajudar a gente a ter esse discernimento, a ter essa seriedade ao lidar com situações enganosas, principalmente com aqueles que estão tentando vender gato por lebre. Mas se a gente não souber utilizar essa energia de Saturno, talvez a gente caia em grandes golpes aí, em grandes enganos. Então prestem atenção nessa quarta-feira, tá? Já no dia 25, na quinta-feira, a gente tem a Lua aqui no signo de Peixes, conversando em sexto com Urano e ao mesmo tempo fazendo uma conjunção aqui com Netuno. Só que a gente está falando de Urano, gente. Urano num grau delicado, 26 graus de Touro, não é um grau fácil. O que esses dois aspectos estão nos dizendo é: se você precisar dar uma guinada em uma situação, se você precisar sair de uma situação de risco, sair de um engano, se você precisar encontrar um jeitinho para você se safar de alguma coisa, esse dia tá bacana para isso. Esse aspecto aqui, ele traz genialidade pra gente. Então, se a gente estiver ali numa encruzilhada, talvez a gente consiga ter um jogo de cintura para poder sair dessa encruzilhada, tá? Aí a Lua entra no signo de Áries e aí ativa Marte. A Lua entrando no signo de Áries, ela já conversa em sexto com Plutão. A Lua vai fazer trígono com o Sol, sexto com Marte, e o Sol vai fazer sexto com Marte. E Mercúrio estreia aí no signo de Virgem. Gente, a quinta-feira, do meio-dia em diante, a energia muda completamente. Só que essa quinta-feira, a gente vai estar com fogo nas ventas. E o que é esse fogo nas ventas? Talvez muito focados em nós mesmos, talvez vocês venham a perceber as pessoas muito egocêntricas, egoístas, voltadas para os seus próprios interesses, e isso pode incomodar de alguma forma. Só que se você souber utilizar essa energia, ao invés de você se tornar egoísta e egocêntrico, você pode transformar essa energia em autocontrole, em autodomínio, que é Plutão, aqui controle, domínio, autoconsciência. Ou seja, você está com as rédeas na sua mão. E rédeas para quê? Para fazer as mudanças que você precisa fazer, para colocar os fins. A gente vem aí, olha, de 2 dias muito tensos, terça e quarta-feira, mostrando e revelando para a gente um monte de coisa. Talvez a gente sendo bastante chacoalhado, para que chegue nessa quinta-feira, a gente finalmente, mais uma vez, tenha a oportunidade de entrar nesse barco e seguir na direção daquilo que a gente se afina, com aquilo que a gente se identifica, mudar rumos, fazer novas escolhas, aproveitar as oportunidades que estão aí, mas você estando no controle da sua vida, não para satisfazer os caprichos do ego, mas para satisfazer as suas necessidades de alma e de espírito. Vamos entender assim. De domingo para segunda, é como se a gente tivesse aquele momento de iluminação, um momento de muita inspiração. Então a gente se inspira, a gente sente qual sintonia a gente precisa estar, o que a nossa essência está buscando. Aqui a gente sente, aqui a gente é balançado de terça e quarta-feira. E na quinta-feira é quando a gente se volta para aquela sensação lá do início da semana e fala: tal, o que a minha alma estava pedindo?
O que a minha intuição, meu sexto sentido, o que a minha sensibilidade estava me indicando? É para cá que eu preciso focar. E aí a gente está pronto para fazer as escolhas e as mudanças. Entende? E aí é Marte no signo de Gêmeos, é Sol conversando com Marte, é você no controle, você decidindo para onde você quer ir, você decidindo todas as oportunidades que estão aí à sua disposição, qual desses caminhos você vai aproveitar. É a Lua conversando com esse Marte em Áries, lembrando que a Lua aqui, o dispositor da Lua é o próprio Marte, e essa energia traz uma motivação para a gente incrível, essa energia traz outra motivação para a gente incrível, Sol conversando com Lua, Lua conversando com Marte e Sol conversando com Marte. Gente, é uma energia de muito poder, se a gente assim quiser, justamente para que a gente faça as mudanças que precisam ser feitas. E aí a gente tem o Mercúrio às 19h41 entrando no signo de Virgem. E aí Mercúrio ele entra no seu reino, mas ele entra aqui para cuidar das coisas internas. Ou seja, ele não vai olhar muito para fora, não. Sabe, comandar aqui, né, ali no reino dele, mandando e desmandando e delegando para as pessoas o que precisa fazer e tal, não. Aqui, quando Mercúrio entra em Virgem, ele vai trabalhar as coisas internas. Que bagunça é essa? Vamos organizar esse palácio, vamos organizar essas papeladas, organizar aí os funcionários, as pessoas que trabalham aqui, quem que está produzindo bem, quem que não está, ou seja, é olhando para dentro, para sua casa, para o seu interior, porque é um domicílio noturno, é uma energia para dentro. Ou seja, fazer a faxina interna, a limpeza interna, a lapidação interna, tudo de dentro para fora e não de fora para dentro, entende? E é assim que esse Mercúrio vai trabalhar aí. Aí a gente vai para sexta-feira, dia 26, aonde a gente tem a Lua aqui em Áries fazendo conjunção com o nó do norte e oposição ao nó do sul, mas ao mesmo tempo conversando com Júpiter em Gêmeos e também conversando com a Vênus em Leão. E nesse ínterim a gente vai ter Quirón começando a retrogradar. Com Marte no signo de Gêmeos e a Lua tocando o nó do norte, esse barquinho aqui, ele pode ir na direção que ele realmente tem que ir, aquilo que está destinado, aquele pontinho que talvez a gente tivesse imaginando que estava para cá, talvez esse barco nos leve para uma direção diferente. Porque o nosso destino está aqui. E lembrando, quando a gente tem uma energia tão forte assim, de signos mutáveis, como Marte e Júpiter, aí no signo de Gêmeos, se a gente para, se a gente fica estagnado, as oportunidades não vêm. A gente não vai ter as ferramentas para chegar nesse ponto. As ferramentas, elas só aparecem quando a gente caminha, elas vão aparecendo ao longo do caminho, vão aparecendo as pessoas, as oportunidades, as dicas, tudo nos levando para esse ponto aqui. Quando a gente fica estagnado, essas oportunidades não vêm para a gente. Aí, às vezes, o que a vida faz quando nós temos os nodos ativos? A vida empurra a gente caminho abaixo. E muitas vezes, quando a gente é empurrado, é como se a gente descesse num tobogã. E aí essas oportunidades que estão aqui, olha, elas se perdem porque a gente não tem tempo, a gente está indo contra a vontade, né? A vida está empurrando a gente. Então a gente não está atento, olhando para os lados, para ver as oportunidades que tem ali. Muitas vezes a gente está olhando para trás, imagina esse barquinho aqui e essa pessoa olhando o tempo inteiro para trás, querendo voltar, está indo aqui contra a vontade, mas está querendo voltar para aquele ponto. Aí as oportunidades estão aqui, olha, tem uma espada aqui, quando ela olha para cá, ela não vê essa espada que está aqui, porque o foco dela está longe dali. Então, a vida às vezes empurra, o destino às vezes tem que ser cumprido, mas se a gente entender a mensagem e mudar as rotas e aproveitar as oportunidades, pode dar muito bom, tá? Então, esse dia está bastante assim. E aí, Quirón retrogradando é aquilo, as nossas feridas vão ser retocadas no sentido de ajuste, ou seja, correção. Aquilo que você ainda não entendeu, talvez pode voltar a inflamar e no momento que inflamar, você pode corrigir, ou seja, usar o remédio correto para curar as suas feridas. Mais ou menos isso que Quirón representa aí. Aí a gente vai para sábado, dia 27, aonde a Lua vai fazer conjunção com Quirón, já aí estacionado, começando o seu movimento retrógrado. E quando a Lua aqui toca Quirón, são gatilhos
que vem. Então a gente já começa a sentir algumas feridas sendo tocadas. Mas aí a Lua entra no signo de Touro. No momento que a Lua entra no signo de Touro, ela faz quadratura a Plutão. Mas também vai conversar lindamente com Mercúrio aqui no iniciozinho do signo de Virgem. E essa é a configuração que a gente tem com a Lua fazendo quadratura ao Sol, que é a fase minguante. Ou seja, Lua quadrando Plutão e conversando em trígono com Mercúrio. Não vai ser uma fase minguante fácil, é uma fase minguante de muita limpeza, de muito expurgo, muito alquímico, de autotransformação, de autoconsciência, de questões doloridas, questões sensíveis, porque a gente teve Quirón ali começando o seu movimento retrógrado, então feridas vão estar ali latentes. Então é uma fase minguante bastante delicada para a gente trabalhar as nossas emoções, mas isso eu vou fazer um vídeo para vocês específico, especial aí dessa fase minguante, tá? Por isso se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa acompanhar os vídeos que eu envio aí durante a semana, tá bom? Aí a gente vai para o domingo. Aí domingo a gente tem só a Lua aqui no signo de Touro conversando em sexto com Saturno. Ou seja, domingo é um dia que talvez a gente tenha a possibilidade de tentar se reorganizar internamente. Aqui é onde você pode reestruturar a sua energia. De que forma? Primeiro, recarregando as suas energias, dando para você um certo descanso, um descanso que não tem excessos e prazeres demais, mas um descanso na medida certa, para que a gente recarregue as nossas baterias, mas também não perca tempo, não se disperse tanto das mudanças e de todos os chacoalhos que estão ocorrendo. Aqui está trazendo para a gente essa possibilidade de nos centrarmos, de reequilibrarmos a nossa energia, tanto física quanto material, mas também espiritual e emocional. E eu posso dizer para vocês os 5 pontos que são essenciais de serem equilibrados. A nossa energia espiritual, a nossa energia mental, a nossa energia emocional de Lua, a nossa energia física e a nossa energia material. Ou seja, equilíbrio espiritual, mental, emocional, físico e material. O físico, gente, é o nosso corpo, é a saúde do nosso corpo. E o material é a saúde material. É você ter o equilíbrio ao lidar com os seus bens, com o seu dinheiro, com o seu salário, com os seus ganhos, em compreender aonde que estão as perdas, aonde estão os desperdícios, ou seja, é equilibrar esses 5 pontos, essas 5 chagas do ser humano que precisam ser trabalhadas sempre juntas em equilíbrio. Então, o domingo está pedindo um pouco dessa energia para a gente. Tá certo? E é isso, pessoal. Esse é o vídeo do céu da semana. Uma semana bastante transformadora, muito agitada. Uma semana de abalos emocionais, crises existenciais. Ou seja, tem tudo isso aí vindo num pacote pra gente, mas estamos tendo as ferramentas corretas para que a gente faça as mudanças que a gente precisa fazer. Tá bom? Lembrando que eu compartilho com vocês essa tabela de aspectos lá nas redes sociais do Encontros Astrológicos que estão aqui. Tem as minhas próprias redes sociais, se vocês quiserem acompanhar lá. Tem o Telegram. Lembre-se de deixar o joinha, de compartilhar esse vídeo, de deixar seu comentário, de se inscrever no canal. Ao se inscrever, lembre-se de acionar o sininho, de se tornar membro e caso vocês queiram mais informações, tem o meu site lá para vocês, tá bom? Lembrando que eu estou deixando aí do lado os vídeos de referência para vocês e caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que a gente tem todas as semanas. E mais uma vez, lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.